Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir,
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Ouçamos as boas novas. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, que te cerca de benignidade e de ternas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixar
Senhor Deus, neste momento de meditação e proclamação da Tua palavra, suplicamos a iluminação e assistência do Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade e seguir o caminho que Tu nos apontas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia.
Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Para entendermos bem esse texto proposto pelo calendário litúrgico para este domingo, é preciso que nós tomemos o texto imediatamente anterior a esse, em que Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas,
por opção própria, não por força de ninguém e nem tendo medo de qualquer tipo de perseguição. O texto anterior também nos mostra que algumas pessoas gostaram do que Jesus disse e chegam inclusive a dizer que ninguém poderia curar cegos se não fosse por meio da ação de Deus, mas outros também criticaram a Jesus, dizendo que ele tinha demônio. E é com este pano de fundo que nós chegamos a esse texto da nossa reflexão de hoje. O texto de hoje começa nos informando que estava na época da festa da dedicação. Essa festa era celebrada com o objetivo de purificar e de fazer uma nova consagração do altar. E como o texto nos informa, era inverno. E como essa festa caía no inverno, o povo tinha o hábito de se refugiar nos pórticos do templo, justamente para evitar o tempo mais frio. Também somos informados que Jesus está no pátio do templo e ele é questionado de maneira absolutamente direta. Aquelas pessoas que estavam ali, que são apresentadas aqui como sendo do povo, provavelmente os líderes desse povo, vão perguntar de maneira explícita: você é ou não é o Messias? E essa pergunta é muito importante no contexto desse texto, porque a expressão Messias não era de um significado único. Havia várias concepções diferentes de como deveria ser o Messias, de quais seriam as suas atividades, de como ele deveria se apresentar e principalmente qual era o seu objetivo principal. E aqui é importante entendermos que principalmente na mentalidade dos judeus, o Messias esperado era de outro tipo, um tipo que não cabia com aquilo que nós encontramos na prática e no ensino de Jesus. O Messias esperado por eles era um tipo de libertador político e até libertário e conquistador, alguém que seria capaz de libertar Israel do jugo, nesse caso do jugo romano. E aí então nós entendemos como essa pergunta direta dessas pessoas a Jesus é ao mesmo tempo quase que uma pegadinha. Se ele disser que é o Messias, estão esperando dele um tipo de atitude, um tipo de prática que Jesus não vai colocar como sendo sua prioridade. Se ele disser que não é o Messias, então obviamente vão descartá-lo como mais um pregador qualquer, mas não aquele que eles estavam aguardando. E diante dessa situação de pegadinha, digamos assim, nós vamos encontrar Jesus respondendo que são as suas ações que revelam quem ele é. Ele faz as coisas pelo poder do nome de Deus e, portanto, não por desejo próprio, não por motivação própria, mas ele traz aquilo que foi determinado para ele pelo próprio Pai. E ao mesmo tempo, essa afirmação de Jesus mostra que para se conhecer alguém é preciso observar as suas ações, a maneira como ele age e vive. Retomando o versículo 25 e também o 26, nós vamos encontrar a resposta de Jesus de maneira explícita. Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus, que tinha acabado de se apresentar no texto anterior como o bom pastor, agora afirma de maneira explícita: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ele é o bom pastor, mas há ovelhas que não querem ser pastoreadas por ele. Há ovelhas que querem outro tipo de Messias e por conta disso rejeitam a Jesus. E quando olhamos para a realidade das comunidades de fé do nosso tempo, da nossa época, nós vamos perceber que há muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus, mas que na realidade, como o próprio Jesus afirma nesse texto, não são. E não são
porque rejeitam o que ele ensina e seguem outro tipo de Messias, com outros objetivos, com outros planos e com outras metas. Quando olhamos para o ensino de Jesus nos evangelhos, vamos encontrar de maneira bastante clara a sua afirmação de que aqueles que querem ser seus seguidores devem tomar a sua cruz, devem segui-lo, devem estar abertos a acolher as pessoas, devem ser solidários, devem ter a atitude de dar a outra face quando são insultados. E encontramos esse tipo de atitude apenas na pregação de Jesus. Mas nem sempre era assim. Muitos outros pregadores, muitas outras propostas eram feitas e, sobretudo, na época de Jesus, propostas libertárias que queriam fazer de Israel uma nação livre do Império Romano. Hoje, quando olhamos para as nossas comunidades de fé, encontramos também, como naquela época, muitas pessoas que estão comprometidas com projetos que não combinam com os valores do reino de Deus. Há muita gente nos nossos dias comprometidas com outros messias que não se alinham com os valores ensinados por Jesus Cristo. E essa realidade que encontramos hoje e que também era comum na época de Jesus, nos faz lembrar daquilo que o próprio Jesus já havia dito. Lá no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Há muita gente enganando a si mesmo, buscando em Jesus a legitimidade para suas próprias opiniões, para suas próprias posições, desprezando aquilo que Jesus ensinou e seguindo o seu próprio caminho e não o caminho proposto por Jesus Cristo. Mas, se devemos reconhecer que há muitos que se dizem cristãos e não seguem a Jesus, é importante destacarmos que as verdadeiras ovelhas, como diz o próprio Jesus nesse texto, escutam a voz do bom pastor. Aqueles que não são ovelhas, que não pertencem a Jesus, têm os seus próprios interesses, escolhem o seu próprio caminho e não querem ouvir a sua voz. Mas as verdadeiras ovelhas escutam a voz do bom pastor. E o texto nos informa que ele, o bom pastor, as conhece e elas, as ovelhas, o seguem. Isso significa perceber que quando as pessoas que se dizem seguidores de Jesus seguem vozes estranhas, diferentes da voz do bom pastor, estão demonstrando na prática que não são ovelhas do aprisco do bom pastor Jesus Cristo. Um detalhe muito importante nessa afirmação que eu acabei de fazer é não confundir o fato de haver pessoas que são seguidoras do ensino de Jesus e o reconhecimento de que há outros que não seguem e que não ouvem a sua voz. Isso não deve nos levar a imaginar que há qualquer tipo de hierarquia ou de importância maior por conta de seguir ou não a Jesus Cristo. O que Jesus deixa claro nesse texto é que há aqueles que são suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que seguem o seu ensino, e há outros que não ouvem a sua voz, que não seguem o seu ensino e que por causa disso não são suas ovelhas. Não há superioridade e nem inferioridade de um em relação ao outro. Há sim uma disposição diferente daqueles que seguem e ouvem e são guiados pelo bom pastor Jesus Cristo e daqueles que não querem e por opção própria não ouvem e o rejeitam. Mas o texto segue e também nos afirma que as ovelhas não só ouvem a voz do bom pastor e seguem o seu exemplo, seguem o seu ensino, mas também as ovelhas são guardadas pelo bom pastor. Jesus afirma com todas as letras que ninguém pode arrancá-las de suas mãos. É Ele quem as salva e é Ele quem as protege. E aqui encontramos a abrangência da graça de Deus.
A graça é abrangente, ela não se restringe apenas à salvação, mas ela também se estende à preservação e à condução daqueles que são chamados para seguir o exemplo de Jesus Cristo. E por que Jesus é capaz de fazer isso com aquelas que são as suas ovelhas? Não somente de salvá-las, mas também de preservá-las e de conduzi-las. Jesus tem essa autoridade para fazer com que as suas ovelhas sejam guardadas, porque ele mesmo afirma que ele recebeu o poder do Pai, que é um poder maior do que tudo. E além disso, o próprio Pai está acima de todos. Não há ninguém acima dele e não há nenhum poder que seja superior ao poder do próprio Deus. É esse poder que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo, para que ele tivesse autoridade não só para salvar as ovelhas, mas também para protegê-las e para conduzi-las. E o texto é concluído com uma afirmação bastante importante. Jesus afirma: eu e o Pai somos um. E é preciso perceber que essa afirmação de Jesus soaria como uma heresia aos ouvidos de quem não segue o bom pastor. Provavelmente, aqueles líderes do povo que estavam ali questionando a Jesus jamais gostariam de ouvir uma frase como essa. Seria o mesmo que admitir que Jesus está em pé de igualdade com Deus Pai. Seria talvez até uma petulância muito grande imaginarmos que eles pudessem receber uma afirmação como essa, principalmente porque na cabeça da tradição judaica há um só Deus. Jesus se colocar em pé de igualdade com o Pai seria uma forma de heresia. Mas é essa a afirmação de Jesus nesse texto. Jesus e o Pai são um. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E só quando ocupou essa posição, sendo totalmente Deus e totalmente homem, é que foi capaz não somente de dar a sua vida para salvar a humanidade, mas também para conhecer todas as limitações que os seres humanos enfrentam. Ele, sendo, na expressão que nós encontramos lá em Hebreus, um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas que não pecou, temos um grande sacerdote, não como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. E por isso podemos ter confiança e nos achegarmos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Essas expressões estão lá no capítulo 4 de Hebreus. Assim, podemos reafirmar como Jesus faz nesse texto: ele e o Pai são um. As ovelhas que pertencem a ele ouvem a sua voz e o seguem. As ovelhas que pertencem a ele são guardadas pelo bom pastor. É ele quem as salva e quem as protege. É ele quem as preserva e conduz. Aqueles que não são seus seguidores, aquelas ovelhas que não fazem parte do seu aprisco, rejeitam a Jesus e não querem ser pastoreadas por ele. São ovelhas que querem outro tipo de Messias e por conta disso rejeitam a Jesus. E quero finalizar a nossa reflexão retomando a afirmação que fiz no início. Jesus responde ao questionamento daquelas pessoas com as suas ações que revelam quem ele era. Da mesma maneira, são as nossas ações que revelam se somos ou não somos ovelhas de Jesus Cristo. Não há outra maneira de identificarmos aqueles que pertencem a Cristo, senão pela ação, pela maneira de viver, pela prática das coisas que aprende a respeito do reino. Aqueles que se opõem a Jesus vão sempre buscar outros messias. Aqueles que seguem a Jesus vão sempre adotar os valores ensinados por ele, valores
do reino de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Cremos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e, por excelência, mediante o Verbo que se encarnou. Cremos na maldade do pecado universal, no livramento do seu domínio e na necessidade do perdão. Cremos na soberania de Deus, que cumpre o seu plano eterno sem destruir a liberdade das pessoas. Cremos na obra redentora que Jesus Cristo realizou por sua vida, morte e ressurreição. Cremos na obra do Espírito Santo que regenera, desperta a fé, justifica e progressivamente santifica. Cremos em uma só Igreja de Jesus Cristo, universal na sua fé e missão em todo tempo e lugar, e no sagrado dever da unidade cristã e do amor fraterno. Cremos na comunhão com Deus por Cristo, o único mediador, e na eficácia da palavra lida e pregada, da oração, do batismo e da ceia do Senhor, como meios de graça. Cremos na necessidade de uma vida consagrada à glória de Deus e ao serviço ao próximo, para a extensão do reino e o domínio da paz e da fraternidade humana. Amém. Esse é um momento muito importante na vida da igreja, o momento em que celebramos a Eucaristia. Antes das palavras de instituição, quero convidar os irmãos para uma oração. Oremos. Deus de toda glória, lembramos com gratidão como Jesus partiu o pão e deu o cálice para nos tornar participantes de seu corpo e sangue, a fim de que ele vivesse em nós e nós vivêssemos nele. Lembramos com gratidão como Jesus nos convida à sua mesa, imprimindo em nosso coração o seu sacrifício na cruz. Curvamo-nos com gratidão diante de Cristo, proclamando a sua ressurreição e glória, e reconhecendo que somente as suas intercessões em nosso favor nos tornam dignos de participar desta refeição espiritual. Pai onipotente, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que ao recebermos este pão e este vinho, tenhamos a certeza de que a promessa de Cristo será cumprida em nós. Pai eterno, através desses sinais do pão e do vinho, eleva nosso coração e mente às alturas, onde juntamente com o teu Filho unigênito e o Espírito Santo,
recebes toda a glória, poder e honra para sempre e sempre. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Só nos
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.